Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre 3 fundos imobiliários para começar a investir em 2023. E eu já peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque dessa forma você estará contribuindo para que o canal continue trazendo outros conteúdos como este. E também não deixe de dar o seu like. Bom pessoal, estamos com uma excelente oportunidade para a compra de ativos de renda variável. Com o aumento da taxa de juros, o aumento da Selic, muitos investidores têm migrado da renda variável para a renda fixa. E com isso, muitos fundos imobiliários, muitas ações têm caído suas cotações. E eu trouxe aqui para ilustrar a cotação do IFIX, que é um indicador que mede o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários. Então, se a gente vê aqui no gráfico, nos últimos meses e nos últimos dias, ele tem caído bastante, muito por conta dessa alta da taxa de juros e dessa migração dos investidores saindo da renda variável para a renda fixa. E com isso surgem muitas oportunidades e boas oportunidades. Então eu trouxe aqui 3 fundos imobiliários que a gente vai discutir, que seria interessante você ter na sua carteira em 2023. O primeiro deles é o RDM, que é um fundo aí do tipo de papel, que atualmente está sendo negociado aí a R$ 89,00. O último rendimento dele foi de 70 centavos e ele tem um PVP aí, está sendo negociado a um PVP de 0,96, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E se a gente for olhar aqui em termos de histórico de cotação, ele já chegou a valer R$ 157,00 e atualmente sua cotação está na mínima aí, custando apenas R$ 89,00. Seguindo aqui para a distribuição de dividendos, nos últimos 12 meses ele entregou aí um dividend yield de 15,44%, que é um dividend yield espetacular, tá? Muito bom. E falando aqui um pouquinho do portfólio dele, ele investe predominantemente em CRIs, sendo que esses CRIs estão atrelados principalmente ao IPCA. Então, como o IPCA teve uma queda nos últimos meses, o rendimento também do IRDM caiu, muito por conta dessa queda do IPCA. Ele também tem índice aqui atrelado ao CDI, ativos atrelados ao CDI e ativos também atrelado ao IGPM. Então ele tem uma carteira aí bastante diversificada. O outro fundo, pessoal, que separamos para vocês é o XPLG11, que é um fundo do tipo de galpão logístico. Atualmente, o seu último rendimento dele foi de 0,74 centavos, Ele está sendo negociado aí um PVP de 0,84, muito abaixo do seu valor patrimonial. Analisando aqui também seu histórico de cotações, ele já chegou aí a valer R$ 145,00 e atualmente ele está valendo aí a cotação dele R$ 96,00. Então é um fundo que está sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial e que tem bons ativos, como vamos ver a seguir. Falando um pouquinho aqui também sobre os dividendos do XPLG11, ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,59%, que para um fundo do tipo de tijolo é um rendimento bastante considerável. Esse é um fundo que possui 13 ativos em 6 estados espalhados aí pelo Brasil, como Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, tendo clientes como Renner, Panasonic e dentre outros grandes varejistas da área de e-commerce. E por fim, pessoal, temos aqui o terceiro fundo que separamos para vocês, que é o XPML11, também conhecido como XP Malls. É um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe predominantemente em shopping centers. O último rendimento dele foi 0,75 centavos. Está sendo negociado aí a um PVP de 0,94, também abaixo do seu valor patrimonial. Analisando um pouquinho também aqui o histórico de cotações desse fundo, ele já chegou a valer R$ 146,00 uma cotação e atualmente está aí custando cerca de R$ 95,00. Em termos de distribuição de dividendos, ele entregou aí nos últimos 12 meses total aí de 8,70%, que para um fundo do tipo tijolo é um dividendo bastante
significativo. O XP Malls ele tem aí um total de 16 ativos espalhados por 7 estados, né? Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. E alguns ativos, como a gente pode ver aqui a seguir, o Shopping Bela Vista, que é o shopping aqui em Salvador, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, tem o Shopping de Cidade de São Paulo, lá em São Paulo, Caxias Shoppings e uma série de outros bons ativos. Por fim, pessoal, fizemos aqui, né, uma comparação em termos de rentabilidade com esses 3 ativos e o IPCA, né? Então a gente vê aqui que nos últimos 5 anos, né, tanto o IRDM quanto o XP-LG11 eles teve uma rentabilidade maior do que o IPCA. E o XP Malls, né, ele andou em linha, chegou até a andar em linha aqui, né, com o IPCA, mas nos últimos meses ele foi afetado com essa alta dos juros, a alta da Selic, e ele teve uma queda e hoje ele está com a rentabilidade abaixo do IPCA. Mas isso não quer dizer que seja um investimento ruim, muito pelo contrário. Os 3 fundos imobiliários aqui em questão são ótimos fundos e estão sendo negociados a um valor muito interessante. Então, pessoal, me digam aí, você já tem esses fundos na carteira? Pretendem ter eles na carteira? Qual é a sua carteira de investimentos hoje? Quais ativos você tem? Quais ativos vocês pretendem ter? Deixa aí nos comentários. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimentos, tá? É apenas a minha opinião pessoal sobre esse tema. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever, ativar o sininho, pois em breve lançaremos novos conteúdos sobre investimentos e finanças. Até os próximos vídeos e tchau, tchau.